Tati, que tu comentou, o que uma pequena empresa poderia fazer para já nesse momento de contratação ter um mínimo de precaução, né? Ter o mínimo possível de precaução quando for contratar uma pessoa. Então, primeiramente, a gente teria que analisar a seguinte situação, né? O que aos olhos de muitas pessoas leigas é desvio de função, na maioria das vezes que ocorre, né, no setor da alimentação, é um acúmulo de função. E esse acúmulo de função, que depois a gente pode falar como que ele se detecta, né, no que ele consiste, esse acúmulo de funções, muitas vezes, a empresa consegue evitar que ele ocorra tendo uma cláusula no contrato de trabalho, que é o contrato de experiência, porque o contrato de experiência, posteriormente, ultrapassando o período da experiência, ele vai virar o contrato que vai reger, né, que vai ter todas as regras que vai reger aquela questão entre empregado e empregador. Então, nesse momento, é o momento inicial, digamos assim, para o empregador fazer uso do seu poder diretivo, descrevendo as atividades próprias daquele cargo, né, daquela função que ele vai contratar. Ou seja, todas as funções que ele vai querer que aquele funcionário tenha, né, durante essa contratualidade. Quanto mais específico ele for nesse momento, menores são as chances de ele ter uma ação por acúmulo de função, com pedido de acúmulo de função, né? É claro que depois ele vai precisar treinar esse funcionário para que esse funcionário apenas e tão somente realize essas funções, porque o acúmulo de função ele consiste em quê? Ele consiste em funções, atividades, né, que não são próprias, no desempenho de atividades que não são próprias daquele cargo, daquela função para a qual o empregado foi contratado, né? Ele acaba fazendo outras atividades além daquelas para as quais ele foi contratado. Então, esse é o acúmulo de função. Enquanto que o desvio de função, ele tem que ter um olhar um pouco mais cauteloso. Por quê? Porque normalmente ele ocorre no início da quando o empregador, né, reiterando, né, ele por desconhecimento, por falta de orientação, ele acaba contratando uma pessoa para desenvolver uma atividade, né? Mas o que na realidade acontece é essa pessoa fazendo uma atividade muito mais complexa, de uma responsabilidade técnica muito maior e com salário muito maior do que aquele que o empregador contratou. Então aí a gente pode falar num desvio de função, né? É muito comum, por exemplo, a gente vê no nosso dia a dia, né? E vocês também devem identificar isso, a questão de, daqui a pouco ele foi contratado para trabalhar como auxiliar de cozinha, né? Com salário de auxiliar de cozinha, mas ele desenvolve atividades de cozinheiro, né? Ou de chefe. Então, essa é a diferença. Isso eu acho que é o mais comum, viu, Tati? Oi? Acho que é o mais comum. Eu acho que ele ser contratado como auxiliar e ele estar como líder daquela cozinha, como chefe da cozinha, como o próprio cozinheiro. Acho que esse é o mais comum. E até então, olha que coisa, né? Até então eles não percebem que isso é um desvio de função, eles acham bom. Agora, se eles são contratados como auxiliares e eles vão para a faxina, por exemplo, eles já acham que é desvio de função. Mas o ser líder não é desvio de função. Tu entende essa diferença? Isso acontece muito. Então, se eu preciso limpar o banheiro, é desvio de função. Agora, se eu vou ser o líder da cozinha, não é desvio de função. Sendo que sim, que se consideraria. Por isso que eu digo, né, Guria, tem que ter um olhar muito cauteloso para o início do contrato de trabalho. Quais são as atividades que aquele funcionário, que seja auxiliar, que seja garçom, que seja gerente, que seja o chefe, o cozinheiro, ou seja, qualquer atividade, né, inerente ao setor da alimentação. Eu estou contratando ele com qual finalidade? Quais são as atividades que eu vou querer que ele desenvolva? E para isso, às vezes, a gente pode se socorrer até mesmo do manual de boas práticas que vocês fazem com muita propriedade, onde no POP a gente consegue detectar qual atividade cada funcionário vai ter que desempenhar, porque cada empresa do setor da alimentação tem as suas peculiaridades, né? Então, a mesma atividade
não é a mesma atividade que um empregado vai desempenhar para um restaurante de sushi, para uma pizzaria. Tem divergência, entende? Então, essas situações a gente tem que observar, tem que se saber quais são as atividades que tu vai querer que ele desempenhe, né? Por quê? Porque para não haver esse acúmulo de função, esse empregado vai ter que, ao longo do contrato de trabalho, desenvolver sempre as mesmas atividades. No momento que ele for desenvolver uma outra atividade que não estava estabelecida no contrato de trabalho desde o início, ou seja, desde o primeiro dia ele fazia todas aquelas atividades. No momento que o empregador quiser atribuir uma outra atividade para ele que não estiver lá, ou que for própria de uma outra função, aí ele vai estar em acúmulo, né? E ele não consegue... Então, te ouvindo falar, a gente vê o quanto isso é, né? Meu Deus. Isso é muito comum, a gente consegue detectar com muita clareza, porque você descreve isso no manual de boas práticas e eu convivo com isso diariamente. Então, a gente, numa simples conversa, numa entrevista com o proprietário do estabelecimento ou até com o empregado, a gente já verifica quais são as funções que estão sendo atribuídas para ele, que está ultrapassando daquelas que foram formalmente, digamos assim, contratadas. Não, e tu sabe que a gente faz o manual e poucas pessoas, e que bom que tu falou isso, poucas pessoas têm essa visão do manual, né, Caterina? Às vezes as pessoas, eu só quero fazer o manual, não precisa nem vir aqui, quanto é que tu cobra para me mandar o manual? E poucas pessoas têm essa noção da importância que é a descrição dos procedimentos operacionais padronizados lá dentro do teu manual e em relação às atividades que o teu colaborador exerce. Facilita muito importante, né? Facilita o trabalho de vocês, facilita o meu trabalho como consultora trabalhista, facilita o trabalho, digamos assim, facilita a vida do empresário e do empregador, porque ele consegue identificar quais são as atividades que aquele funcionário faz, aquelas que ele não pode atribuir, para que ele não corra nenhum tipo de risco. Como eu disse, né, lá no início, o empregado não vai isso apenas com pedido de acúmulo de função, de desvio de função. O advogado dele vai buscar, no mesmo momento, todas as outras inconformidades do contrato. E aí vem uma enxurrada de coisas, entende? Então, é só a porta de entrada para uma grande condenação, que às vezes a empresa não consegue